Hoje o senhor também atende, além da área ortopédica na Clínica Corel, a parte integrativa da medicina. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? Certo. Quando eu comecei medicina, fiz residência e vim aqui trabalhar em Araruama, a gente tinha uma visão, né, da especialidade, que é a especialidade de ortopedia. Mas, com o decorrer do tempo, eu vi que, atendendo as pessoas, eu fazia praticamente uma repetição de atendimento diariamente. Então, a pessoa vinha, eu estou com dor nas costas. Aí, aquele tempo, era, né, Butazona, Voltaren, Catafran, e a gente fazia esse atendimento. Nós não tínhamos nem a gente tinha uma clínica de fisioterapia que serviria para nós como um complemento muito, ainda de atendimento muito baixo, que era ali na Beira Rio, onde, perto do Fórum, que era uma clínica chamada São Sebastião. Então, a gente tinha dificuldade, né, de fazer o atendimento. E eu tive essa visão, poxa, eu vou ficar passando, né, receitas, né, diariamente, sem ter um suporte de acompanhamento com a fisioterapia. Eu digo, eu vou ter que procurar outros meios para ampliar essa necessidade, né, da população de Araruama. Aí que foi a minha procura, né, de fazer outras coisas além disso, que eu comecei a fazer, né, em 92. Eu tive a oportunidade de ficar um ano em Los Angeles, na Califórnia, San Diego. Eu comecei ali a aprender, né, a quiro. Depois da quiro, que a quiro tem uma visão muito integrativa de tudo. A gente aborda a parte óssea, muscular, mas com uma visão integrada. Uma coisa de coluna vai trazer um problema no pé, uma coisa de coluna vai trazer um problema na mão, e eu tive uma visão, e dali eu parti para fazer uma complementação. Eu tive que fazer uma outra visão, que é a visão da acupuntura tradicional chinesa, e no Rio de Janeiro, no IARG, que era o nosso instituto, eu fiz 2 anos, né, de especialização em acupuntura. Inclusive, em 96, nós tornamos a acupuntura como uma especialidade médica no Brasil, que não tinha. Tá? Então, depois disso aí, eu digo, a necessidade é não só ter essa visão, que a quiro e a osteopatia americana são visões integrais. Eles tratam a pessoa, né, com visões não só, né, do corpo em si, da doença que a pessoa se apresenta para nós, mas também uma visão da bioquímica, a visão emocional, e entra muitas vezes até na visão psíquica. Então, é uma coisa que complementava. E a acupuntura, ela tinha, né, para nós aqui também uma melhoria, que eu podia abordar, né, as questões da pessoa, ampliando o plano. Então, e tive até necessidade, depois da acupuntura, ver uma fórmula de tratar as pessoas com um valor, né, menor em termos de medicação. Aí eu fui fazer homeopatia. Não, também me especializei em homeopatia, depois de 2 anos, para fazer isso, e tanto como surgiu até a primeira farmácia de homeopatia aqui em Araruama, então, que também facilitou. Hoje nós temos colegas homeopatas aqui, que é o Jorge Robaima, temos a Sônia, que é uma pessoa também muito boa nisso, e tem o Dr. Gerson, você vê. Mas eu tive esse prazer de trazer, entendeu, essa visão para os colegas. Então, eu fui ampliando mais. Anteriormente, em 1990, eu conheci aqui uma senhora holandesa, que ela fazia um trabalho chamado Touch for Health, Saúde pelo Toque. Ela trouxe esses conhecimentos, né, lá de Los Angeles, e ela implantou aqui no Coqueiral um centro de tratamento que ela chamou Centro de Tratamento do Ser Humano Integral, integrando tudo. Isso se chama Cinesiologia Integral. E eu tive o prazer de conhecê-la, comecei com a primeira turma, né, com ela aqui em Araruama, em 1889, 90, e depois ela deu continuidade até 1996, quando ela partiu para o outro lado da vida e nos deixou legado essa casa que até hoje funciona como preparando colegas colegas psicólogos, colegas médicos, nessa visão de cinésio integral. Cinésio é movimento, integral é para mexer com tudo, porque uma questão, às vezes, do pé,
Assim, dando um exemplo, a pessoa deu uma topada. A gente diz, deu uma topada, você tem que tratar, é um trauma, né? Mas a gente tem uma visão mais ampla, a metáfora da topada. Eu estava andando onde não deveria estar andando, ou estou deixando de andar onde deveria. Então, a integridade mexe muito com as metáforas de cada doença, porque a gente vê no CID, por exemplo, o CID dá um diagnóstico, tá? Dá uma visão, mas ele não engloba a base da pessoa que chegou àquilo. Então, a medicina integrativa ela já tem essa visão bem mais ampla, tá? De chegar àquilo que a gente chama o campo, a metáfora da lesão. Tá? O senhor vê a questão da saúde mental como uma consequência das condições de vida no mundo, tendo em vista os aumentos nos casos de ansiedade, depressão? Não só a gente vê ansiedade, depressão, é lógico, o ritmo de vida de hoje é uma coisa, assim, vamos dizer, fora do comum. Vou te dar um exemplo aqui que eu atendo muito, né? Num ramo, né, de trabalho, né, aqui no Brasil, né, os bancários. Olha, eu vou dar um exemplo que é típico, que a gente tem muitos pacientes bancários. Então, eles entram nessa área, né, psíquica, às vezes até surtados, por quê? A mudança, né, da visão de ganhos, vamos dizer, aqui o exemplo do banco. Hoje, um bancário, ele é um agente de negócio, ele tem que vender, ele tem que cumprir meta, ele é cobrado, né, para ele permanecer naquilo que ele quer, e às vezes ele não consegue. Então, esse processo é um exemplo. O que acontece quando você não cumpre uma meta, né? Ou você é retirado daquele mercado de trabalho, ou você, entendeu? Na verdade, tem que agir, tem que fazer coisas que ética e moralmente não deveria fazer, que seria vender produtos. O nome deles hoje é chamado agente de negócio. Às vezes vende um produto para pessoas que não têm. Vou vender um seguro para o vovô que ganha um salário mínimo. Então, essa questão, né, psíquica, essa questão, né, depressão, ansiedade, eu acredito que uma das visões é isso, é uma cobrança em termos de trabalho além do limite de cada um. E eu acho que essa sobrecarga está em todos os lugares, porque todos os lugares hoje têm uma palavra chamada meta, tem que cumprir a meta. Isso gerou realmente um aumento dessa ansiedade e dessa depressão na população. Sem contar com isso, que a gente faz uma medicina integrativa, é o processo nutricional, né, que vai acompanhar isso, o processo de atividade física, que a maioria não tem nem condição nem tempo, porque ele é cobrado. Vamos dizer, eu trabalhei muitos anos no Rio, uma pessoa para ter uma oportunidade de fazer uma coisa, ele sai de um subúrbio para trabalhar na Zona Sul, o trânsito, 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar, 8, 9, 10 horas dentro do trabalho. Ele perdeu a oportunidade, né, de ter uma atividade física. Então, isso que ocorre, a ansiedade, a depressão aumenta. Então, você vê fatores, né, de meta, fatores de condução, principalmente no Rio. Aqui também nós temos alguma coisa, né, muito menos do que o Rio em termos de transporte. Além da alimentação, hoje você faz uma alimentação na rua, que alimentação nós fazemos na Rio? A integridade na visão médica é isso, né? É ter um somatório de fatores. Eu acredito que isso levou ao aumento, né, do processo da ansiedade e depressão, tá? Também a gente vive um período do imediatismo, né? Nós vivemos muito esse período de nós queremos tudo para ontem, tudo naquele exato momento, até mesmo com o advento da internet. Isso. Tudo tem na palma da mão. Eu digo que o imediatismo está ligado também que você tem uma visão de que conquistar aquilo em um tempo muito curto. Você hoje peca por isso, porque você vê o entorno em crescimento e você tem que buscar imediatamente aquilo que é os seus proventos para sustento, para a sua própria sobrevivência. Também isso é um dos fatores, né, do imediatismo. A gente não tem hoje mais, né, aquela paciência, aquela calma
que eu não tenho, nem eu hoje, em termos de consultório, né? Eu não estou trabalhando mais em emergência, mas no tempo que eu estava trabalhando em emergência, junto com o consultório, a gente vê isso. Eu tenho que conquistar imediatamente as coisas para que eu possa me manter numa condição até de me melhorar. Tá? Então, isso que você falou é certo, imediatismo e um pouco de materialismo. Porque a medicina integral, a cinésio integral, ela também tem uma visão, né? Como eu tive nos Estados Unidos, eu conheci uma figura, assim, um professor de química, biologia, física quântica, chamado Ken Wilber, que não tinha nenhum livro traduzido quando eu estive lá para lá, e eu tive a oportunidade de traduzir o primeiro livro dele, de medicina integral. Então, ele é dono de uma escola em Los Angeles, que tudo é integrado. Por exemplo, ele fala em medicina, ele faz a medicina tradicional, alopática, ele trabalha com a medicina osteopata, ele trabalha com a quiropata, ele trabalha também com a medicina naturopata, que inclui a acupuntura, a fitoterapia e as medicinas ayurvédicas, tudo integrando tudo. Então, a formação dele é dessa visão geral. E aí entra também um pouco de psicologia, um pouco de sociologia, um pouco de filosofia e, o mais importante, ele menciona, né, você vê em Los Angeles, Estados Unidos, um país muito materialista, mas a espiritualidade. Ele não fala em religião. Essa falta também de espiritualidade, de propósito e sentido de vida, eu acho que deixou a gente nesse propósito imediato de ter, esquecendo isso. Qual o propósito de você estar naquela situação? Qual o sentido da tua vida em termos de futuro? E ele fala sobre espiritualidade. Tá? Ele tinha uma formação zen budista e isso contribuiu muito para ele trazer dentro da escola dele essa visão, né? O livro que ele me deu, o primeiro livro que eu trouxe, se chamava Sexo, Ecologia e Espiritualidade. Ele não falava na parte religiosa. Então, isso para mim foi uma mudança de paradigma. Quando eu recebi aquilo e pude ter esse livro já está traduzido aqui no Brasil, por ele, Ken Wilber, você vê, mudou toda a minha visão. Não é uma coisa só, é um conjunto. Né? Como economia, a escola dele de economia, ele falava, não adianta a economia americana estar grande se ele tem que viver com a economia do entorno. Então, a visão dele é importantíssima. E para aquilo ali mesmo mudou. Eu me formei em 76 até 92, que eu conheci, eu digo, não. Aí eu tenho que mudar tudo, mas o fator da espiritualidade é importante. Espiritualidade quer dizer, né, o sentido e o propósito de vida. Tá? Só um detalhe. Pode me corrigir se eu estiver errado. O conceito de saúde... Atualmente ele teve um acréscimo, que o conceito de saúde ele teve um acréscimo da espiritualidade. Tem isso. Está espiritual. Então você vê, olha só, eu tenho um colega hoje em São Paulo, né, foi um colega que participou comigo, né, de vários eventos, professor Sérgio Felipe de Oliveira. Ele conseguiu colocar dentro da USP, que tem umas visões muito mais materialistas que espiritualistas, ele chama de unispírito. Ele é o maior estudioso da glândula pineal, epífise pineal. Ele estudou anos em microscópio quântico e hoje ele dá aula em Harvard, ele dá aula na África do Sul, ele dá aula na Europa. Ele conseguiu botar na USP essa palavra espiritualidade e hoje ele dá cursos de formação, incluindo esse fator importante na vida de todos nós. Não se fala, ele é uma pessoa ligada muito à religião kardecista, mas ele, nas palestras, nas informações, dentro da USP, ele fala em espiritualidade.